Há alguns dias, o plenário do Supremo Tribunal Federal validou por maioria regras de convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, que obrigam as instituições financeiras a fornecer aos estados informações sobre pagamentos e transferências feitos por clientes, pessoas físicas e jurídicas, em operações eletrônicas, como Pix, cartões de débito e crédito, em que haja recolhimento do ICMS. A decisão foi tomada no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade na sessão virtual encerrada no dia 6 de setembro de 2024. As regras validadas pelo STF não envolvem a quebra de sigilo bancário nem decretam o fim desta obrigação. A ação foi apresentada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONSIF. No voto que prevaleceu no julgamento, a relatora, ministra Carmen Lúcia, explicou que os deveres previstos no convênio não caracterizam quebra de sigilo bancário, constitucionalmente proibida, mas transferência do sigilo das instituições financeiras e bancárias à administração tributária estadual ou distrital. Ela ressaltou que os dados fornecidos são utilizados para a fiscalização do pagamento de impostos pelos estados e pelo Distrito Federal, que devem continuar a zelar pelo sigilo dessas informações e usá-las exclusivamente para o exercício de suas competências fiscais. Carmen Lúcia lembrou ainda que o STF declarou que a transferência de dados bancários por instituições financeiras à administração tributária não viola o direito fundamental à intimidade. Por fim, ressaltou que as regras visam dar maior eficiência aos meios de fiscalização tributária, tendo em vista a economia globalizada e o crescente incremento do comércio virtual. Mas na prática, o que essa decisão faz, na verdade, é dar mais um passo em direção ao controle estatal em relação à população. Facilita o acesso a informações bancárias dos contribuintes ao Estado, usando um atalho, fazendo com que essas informações cheguem de forma mais rápida quando acharem convenientes. A tática que estão usando é muito semelhante à do sapo na panela, onde se aquece a água lentamente para que o sapo não perceba que vai ser cozido. Seguindo a mesma linha, recentemente, uma nova proposta do governo tem gerado polêmica e preocupação entre os cidadãos brasileiros. Trata-se do confisco de valores que estão nas contas correntes, algo que muitos consideram um retorno a práticas questionáveis do passado. O governo propôs um projeto que permite o confisco de dinheiro que está nas contas correntes das pessoas, sob a alegação de que se trata de dinheiro esquecido. Essa terminologia gera confusão, pois muitos veem esse dinheiro como uma parte legítima de suas economias, e não como algo que foi esquecido. De acordo com a proposta, contas que não tiveram seus dados cadastrais atualizados desde 2019 podem ser alvo desse confisco. Isso levanta questões sérias sobre a legalidade e a moralidade dessa ação, com muitos argumentando que é uma forma disfarçada de roubo. Um dos pontos mais debatidos em relação a essa proposta é a sua legalidade. O Banco Central já se manifestou, afirmando que essa medida é ilegal e inconstitucional. Contudo, a pressão política parece ter prevalecido e a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados, mesmo diante da oposição. A situação se torna ainda mais complicada quando se considera a relação entre o Executivo e o Judiciário. Flávio Dino, ministro do STF, em um movimento controverso, ameaçou cortar emendas de deputados caso a proposta não fosse aprovada, o que muitos consideram uma chantagem política. Se essa proposta se concretizar, muitos cidadãos podem perder uma quantia significativa de dinheiro que acreditavam estar segura em suas contas. O governo considera que, ao não atualizar os dados cadastrais, o dinheiro pode ser considerado esquecido e, portanto, passível de confisco. É importante destacar que o prazo para atualização dos dados cadastrais já passou, o que significa que muitos podem ser pegos de surpresa e perder suas economias sem aviso prévio. Essa medida afeta especialmente aqueles que não estão cientes das mudanças nas regras ou que simplesmente não atualizaram suas informações por motivos diversos. A proposta pode gerar um clima de desconfiança em relação ao sistema financeiro e ao governo. Os cidadãos podem se sentir inseguros em relação ao que acontece com suas economias, levando a uma possível retirada em massa de depósitos e uma crise de confiança no sistema bancário. Como de costume, o governo está mais uma vez dificultando a vida do cidadão. Diante desse cenário, é fundamental que os cidadãos fiquem atentos e tomem medidas para proteger suas economias.
A possibilidade de perder economias duramente conquistadas por conta de uma medida considerada injusta é algo que não pode ser ignorado. O governo muitas vezes é visto como uma entidade ineficiente, mas a verdade é que ele é extremamente eficiente em seu verdadeiro propósito: tomar o dinheiro das pessoas. Essa é uma realidade que muitos ainda não percebem e que faz com que muitos se sintam acomodados, acreditando que seus salários são corrigidos pela inflação. Mas essa é apenas uma das muitas mentiras que o Estado usa para manter o controle sobre a população. Quando falamos de inflação, não estamos apenas nos referindo ao aumento dos preços, mas sim à expansão da base monetária, que é o que realmente dilui o poder de compra das pessoas. O M2, que é uma medida da quantidade de dinheiro disponível na economia, mostra de forma mais clara essa realidade. Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, temos visto um aumento significativo nessa base monetária, o que indica uma inflação real que não é capturada pelos índices tradicionais, como o IPCA ou IGPM. O gráfico que compara o crescimento do salário médio brasileiro com o M2 é alarmante. Enquanto o M2 cresce de forma exponencial, os salários mal acompanham essa alta, resultando em uma perda significativa do poder de compra. Essa discrepância é uma das razões pelas quais muitos estão começando a buscar alternativas, como o Bitcoin, que oferece uma proteção contra a inflação e a desvalorização do dinheiro. O governo utiliza diversas artimanhas para esconder a realidade da inflação. Uma delas é a manipulação dos índices de preços, onde apenas produtos selecionados são considerados para o cálculo da inflação. O resultado é uma sociedade que se torna cada vez mais dependente do governo, sem perceber que sua qualidade de vida está sendo comprometida. A Venezuela é um exemplo extremo dessa situação, onde o povo abandonou a moeda estatal em busca de alternativas mais confiáveis, como o dólar ou até mesmo o ouro. No Brasil, essa mudança ainda não ocorreu em grande escala, mas a busca por criptomoedas como o Bitcoin está crescendo. O Bitcoin está se tornando uma opção cada vez mais popular entre os brasileiros, especialmente durante períodos de crise. O seu crescimento no Brasil superou até mesmo o da Bolsa de Valores, e muitos acreditam que essa tendência continuará. O Bitcoin, com suas características de escassez e proteção contra a inflação, é visto como uma forma de escapar das garras do governo e preservar o patrimônio. O Bitcoin oferece uma maneira de escapar do controle estatal e garantir que seu patrimônio esteja seguro. O cenário atual exige que os cidadãos estejam atentos e busquem alternativas para proteger seu patrimônio. O Bitcoin se apresenta como uma solução viável em um mundo onde o governo busca cada vez mais controlar a vida financeira das pessoas. A mudança para um sistema que protege o patrimônio e permite que ele cresça é não apenas desejável, mas necessária. A janela de oportunidade para escapar desse sistema autoritário está se fechando, e aqueles que não agirem podem se encontrar em uma situação financeira precária no futuro.